Olá, meus queridos, Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. O senhor Diogo Rafael Moreira, do site Controvérsia Católica, do canal também do YouTube, soltou mais umas de suas distorções, suas mentiras, né, sobre o Papa Francisco, também incluindo Bento XVI. E eu quero mostrar aqui para você como esse rapaz ele tem uma séria dificuldade de interpretar um texto, uma fala, e ele utiliza todos os seus esforços para poder, ele tem todos os seus esforços para poder deixar a fala do Papa de forma negativa, distorcendo o real sentido dela, distorcendo o seu real objetivo. Para quem não sabe quem é o Diogo, é um que se diz católico, sedevacantista. Acredita que não temos um Papa, que todos os papas do Concílio Vaticano II para cá são hereges. E ele e o Frei Tiago de São José, que é outro falso profeta, e tantos outros aí, estão distorcendo cada vez mais as falas do Papa e estão enganando muitas pessoas com essas distorções. A gente está presenciando aí um grande prejuízo propagado por esses homens, enganando pessoas e tirando pessoas de suas paróquias. Isso é o que está acontecendo com aqueles que estão seguindo esses caras e que estão acreditando em suas distorções. Mas eu vou mostrar aqui que esse cara é um mentiroso e também todos eles, esse Frei Tiago de São José e todos esses sedevacantistas são apenas pessoas que são especialistas em distorções. Distorcem de forma satânica a fala do Papa. Várias falas do Papa. Nós vamos agora assistir uma parte do que ele disse e logo em seguida eu estarei dando uma resposta, mais uma resposta ao senhor Diogo. Preste bem atenção. As pessoas às vezes acham que eu invento as coisas. As pessoas às vezes acham que eu invento as coisas. Mas na realidade sempre nós trazemos as fontes porque, por mais inacreditável que pareça, é verdade. Sim, foi exatamente isso o que Bergoglio disse. Eu vou citar o que ele disse textualmente. Precisamos colocar Jesus em contato com as pessoas, sem convencê-las, mas deixando que o Senhor faça o convencimento. Pois, como nos ensinou o Papa Bento, a Igreja não faz proselitismo. Ao contrário, ela cresce por atração. Homilia na missa da 5ª Conferência Geral dos Bispos da América Latina e do Caribe, em Aparecida, 13 de maio de 2007. Não te esqueças disto. Quando vires cristãos a fazer proselitismo, a fazer lista de pessoas que virão, estes não são cristãos, são pagãos disfarçados de cristãos. Mas o coração é pagão. A igreja cresce não por proselitismo, cresce por atração. No entanto, Francisco diz, não, isso aí é paganismo. Então pode jogar fora os manuais de apologética. Pode jogar fora os argumentos que defendem e promovem a nossa fé. Isso não serve. Isso é orgulho. Isso é paganismo. Não serve, então, toda a vida de um São Tomás de Aquino, de um São João Crisóstomo, de um Santo Agostinho, de um São Justino, de um São Roberto Bellarmino, de todos esses santos que se dedicaram a escrever essas obras para converter as pessoas à fé pelo convencimento. Não, eles fizeram mal, na verdade eles são pagãos. É isso mesmo? Eles são pagãos? Santos, canonizados pela Igreja, que a Igreja honra como doutores, muito eruditos e piedosos, esses agora são pagãos. É isso? Então, parece que é isso. Então, o senhor Diogo, ele tem uma séria dificuldade de interpretar textos. Vocês presenciaram, meus irmãos, os momentos que eu repeti a fala dele, vocês presenciaram aí a interpretação maldosa, criminosa, que o mesmo faz às falas do Papa. Eu estou aqui com a mensagem de Sua Santidade Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões de 2022, dia 23 de outubro de 2022, onde aqui diz assim:
Tal como Cristo é o primeiro enviado, ou seja, missionário do Pai, citando João 20, 21, e enquanto tal, a sua testemunha fiel, usando Apocalipse 1:5, assim também todo cristão é chamado a ser missionário e testemunha de Cristo. Primeira coisa, nós somos missionários, enviados para ser testemunha de Cristo. Aquele que testemunha Cristo chama quem não o conhece ou quem está em algum erro à conversão. Isso é uma lógica. Mas eles pegam as falas do Papa e distorcem. Aqui eu estou usando uma fala do Papa, deixando claro que nós precisamos testemunhar Cristo. Então a missão dos missionários é levar as pessoas à conversão. Porque aquele que testemunha Cristo chama as pessoas à conversão. Isso é uma lógica. E a igreja, comunidade dos discípulos de Cristo, não tem outra missão senão a de evangelizar o mundo. O que é que significa evangelizar? Qual o significado dessa palavra? É fazer com que as pessoas se convertam. É muito simples. Mas o Diogo tem uma dificuldade imensa de interpretar textos, né? De saber significado de palavras. Na verdade, ele sabe muito bem os significados, mas ele se esforça para distorcer, para iludir várias pessoas, mentir para várias pessoas. Dando testemunho de Cristo, a identidade da igreja é evangelizar. Aqui também o Papa diz, não são enviados os missionários para fazer proselitismo, mas para anunciar. O cristão não faz proselitismo. Mas na frente diz, já vou especificar essa questão do proselitismo. O Espírito é o verdadeiro protagonista da missão. O Papa fala isso, sabe por quê, senhor Diogo? Que eu não sou enviado para fazer um tipo de proselitismo vazio. Querer forçar as pessoas a ser católicas. Querer forçar as pessoas a aceitar algo que eu esteja dizendo. É nesse sentido que o Papa diz. É nesse sentido que ele se pronuncia. O Espírito é o verdadeiro protagonista da missão. É por isso que depois que você mencionou aí de não fazer proselitismo, você também menciona e deixa claro aí o que foi dito pelo Papa, que é o próprio Jesus quem convence. O trabalho de convencer é graça de Deus, é do Espírito Santo, é de Cristo. Ou seja, não vai, o Papa deixa claro que quem vai convencer a pessoa, meu irmão, não é você não. Não é a sua carne, nem o seu sangue, mas é o Espírito Santo. Aqui, nessa mensagem de Sua Santidade, Papa Francisco, no Dia Mundial das Missões de 2022, ele deixa claro o que significa isso que ele falou. O Espírito é o verdadeiro protagonista da missão. É ele que dá a palavra certa, o momento justo e sob a devida forma. O Papa deixa claro que quem vai convencer as pessoas, porque o Diogo ele pega uma fala do Papa lá de tal dia, tal hora, e daí ele pega uma partezinha, tira de todo o contexto que é dito e distorce. Mas ele mesmo, eu repeti aí para vocês, ele diz que a nossa missão não é convencer, mas deixar com que o Cristo convença. Ou seja, deixa claro que a conversão é graça de Deus para aquela pessoa. Não é algo que eu faço com minhas forças, com a minha carne, mas é o Cristo que faz a cura e a libertação daquele alguém. Agora eu queria ver o Diogo mencionar, por exemplo, né, o que o Papa disse no dia 19 de abril de 2013, dia 19 de abril de 2013, olha só essas falas aqui do Papa. A palavra de Deus deve ser acolhida com humildade, porque é palavra de amor. E só assim ela entra no coração e muda a vida. Então o Papa prega que precisa de conversão e que a palavra ela entra para mudar a vida da pessoa. Veja como o Diogo tira do contexto, né? Tudo.
Ele não analisa a vida do Papa e todas as homilias que o Papa já chegou a fazer, falando de mudança de vida, de conversão, de contra o aborto, né? Dizer, por exemplo, o Vaticano se pronunciou dizendo que não pode abençoar o pecado, casamento de gays e etc. Ou seja, ele não pode abençoar, ele não menciona isso aí, ele vai pegar coisas que ele distorce. Mas se você que está assistindo prestar atenção nas próprias palavras que o Diogo leu, você vê claramente que não tem nada de errado. Porque lá diz que o meu trabalho não é convencer ninguém, mas é o Cristo quem convence a pessoa. É a verdade que convence. É a verdade que muda, que transforma, que cura, que liberta. Aqui nesse dia 19 de abril de 2013, por exemplo, o Papa disse: a voz de Jesus passa pela nossa mente e vai ao coração, porque Jesus busca a nossa conversão. Veja, a palavra de Jesus vai ao coração porque é palavra de amor, é palavra bela e leva o amor, nos faz amar. Mas na frente diz, quando entra a ideologia na igreja, quando entra a ideologia no entendimento do evangelho, não se entende nada. O Papa começa então a denunciar ideologias aqui nesse dia. Por que o Diogo não menciona essas falas? Por que o Diogo não mostra para os seguidores dele essas falas do Papa? Isso daqui é apologética, isso daqui é pregar a verdade, é falar de conversão, mudança de vida. Olha só, os ideólogos falsificam o evangelho. Qualquer interpretação ideológica de qualquer parte que venha de um lado ou de outro é uma falsificação do evangelho. E esses ideólogos, vimos isto na história da igreja, acabam sendo e tornando intelectuais sem talento, moralistas sem bondade, nem falemos de beleza. Veja só, porque disso eles não entendem nada. O Papa deixando claro que existem pessoas que são moralistas sem bondade alguma. O proselitismo que o Papa menciona é um tipo de moralismo. Não devemos ser moralistas, não devemos forçar ninguém a nada, mas pregar e deixar que o Cristo convença, mude a vida da pessoa. Em nenhum momento o Papa disse que era contra a apologética, em nenhum momento o Papa disse que era para se jogar fora a apologética, mas ele deixou claro que nós somos missionários, que levam o Cristo, e quem convence, quem muda a vida das pessoas é o Cristo, não é o Daniel. Mas ele prefere distorcer. E ainda tem seguidor dele que vai, mesmo você mostrando, desenhando que o cara está distorcendo de forma maldosa, mentindo, fazendo de forma maldosa, as pessoas ainda vão seguir um cara desse. Muitos que estão lá seguindo ele. Eu estou provando aqui para vocês. Vocês se fazem de cegos. Olha aqui o que o Papa diz, por exemplo. Os santos são os que levam avante a igreja. Mas na frente diz, peçamos hoje ao Senhor pela igreja, que o Senhor a liberte de qualquer interpretação ideológica e abra o coração da igreja, de nossa mãe igreja, ao evangelho simples. Aquele evangelho puro que nos fala de amor, que traz o amor e é tão bonito. E que nos torna mais belos com a beleza da santidade. A beleza de santidade é quem se converte, é quem prega a verdade, não é não? Rezemos hoje pela igreja. Olha só, por que o Diogo não apresenta, né, essas falas, por exemplo, que eu apresentei? Porque esse livro que eu tenho aqui, ó, A Verdade é um Encontro, homilias proferidas na Casa Santa Marta. Veja só, tá aqui. Mas os seguidores do Diogo nem vai ler o documento que ele mencionou de Bento XVI. Vai lá ler o documento. Você já leu, pelo menos? Não. Mas você acredita no copia e cola, né? Nas distorções desse cara. Então, meus irmãos, abram os olhos. Veja que a distorção que ele faz, eu deixei claro aí, repetir a fala, para você perceber o momento em que ele lê e depois o momento que ele distorce. Ele faz isso de forma maldosa. Cuidado você, seguidor do Diogo. Você está seguindo um cara usado pelo demônio. E não vem comentar aqui dizendo que seu vídeo foi só dizer que ele é usado pelo demônio, não sei o que, você não refutou em nada. Eu mostrei um bocado de argumento aqui.
Agora vocês pegam um momento da minha fala para dizer que eu só falei isso. Pelo amor de Deus, vocês são desonestos. Vocês estão sendo usados pelo demônio, isso é um fato. Eu estou mostrando aqui, do mesmo jeito eu fiz já com o Frei Tiago São José. E vem mais novidade aí que eu vou mostrar o momento que eles distorcem, que ele engana as pessoas. São mentirosos, são desonestos. E estão fazendo tudo isso porque o demônio está usando essas pessoas para enganar um monte de gente. E tem gente que está sendo enganado por isso, né? Tem gente que está sendo enganado, está deixando de se enganar. E ainda vem aqui nos comentários dizer que eu não refutei nada. Você se faz de cego, de surdo? Só pode. Acabei de mostrar aqui falas do Papa Francisco que o Diogo não vai mostrar nunca. Aí o cara vai dizer, vai criticar porque lá diz, a gente não é por proselitismo, é por atração. Aí ele vai e interpreta isso da pior maneira possível. Meu irmão, a verdade, ela atrai as pessoas a se converter. Os santos fizeram isso. Então, no momento em que diz não é por proselitismo, o Papa quis dizer que não é um tipo de proselitismo carnal, vazio. É esse tipo de proselitismo que ele condena. Mas é por atração. Atração de que maneira? Pela evangelização, a pregação da verdade. O Papa deixa claro isso. Mas aí tem pessoas que vão lá e distorcem. Qual é o erro de falar que é por atração? Aonde é que está o erro nisso? As pessoas são atraídas para a igreja porque vê a vida dos santos, vê a doutrina, a verdade, e são atraídas. Qual é o problema de utilizar essa frase? Nenhum. Mas o Diogo vai lá e dá um significado maldoso. Ele distorce. Isso é algo diabólico, meus irmãos. E esse cara está enganando muitas pessoas. Então é isso aí, meus irmãos, que foi mais um vídeo. E agora, gente, tem uma novidade. Você quer um conteúdo exclusivo para você estudar junto comigo? Se aprofundar cada vez mais? Aqui embaixo do vídeo vai ter a opção Seja Membro. Procura essa opção, clica nela e passe a ser um membro do nosso canal. Isso vai ajudar também a nossa missão. Se você não conseguiu encontrar o Seja Membro, na descrição desse vídeo vai ter um link que você clica e vai direto para configuração. E lá você vai ter como você se tornar um membro do nosso canal e receber um conteúdo exclusivo, gente. Já tem algumas pessoas que estão entrando e eu tenho certeza que você vai amar. Vai ter o nível 1 e o 2. No nível 1 você vai ter um conteúdo de formação católica maravilhoso. Eu vou dando aula na lousa, você vai ter uma sequência de estudo católico de verdade. E no nível 2 é a escola de pregadores, que você vai ter todo o conteúdo do nível 1, se você fizer o nível 2, e você cadastra tudo isso pelo seu cartão de crédito. Lá vai ter as opções tudo direitinho para você fazer. Se você tiver dificuldade de encontrar o Seja Membro, tem o link na descrição e nos comentários também. No primeiro comentário desse vídeo vai ter lá o link para você ir para as configurações e se tornar um membro do nosso canal. Você que ainda não comprou o nosso estudo bíblico contra os ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp que está aparecendo agora aí no seu vídeo, certo? E você vai pedir informação para mim de como você adquirir esses e-books. Se caso você não conseguir se tornar um membro de jeito nenhum, fala comigo lá no WhatsApp que eu te passo as informações. Se você não conseguiu fazer, a minha esposa está na assessoria disso, ela passa toda a informação para você que está tendo dificuldade. Daniel, não estou conseguindo fazer, cara. Daí ela passa para você o informativo, tá bom? Deus abençoe e compartilhe o máximo possível. Até a próxima.